havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. E nós dizemos: Amém e amém. Vamos orar, queridos irmãos, pedir que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que vamos agora ouvir a palavra aqui. E as crianças que subirão para ouvir a pregação da palavra lá em cima. Vamos primeiro orar ao Senhor. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Nosso querido Deus e nosso Pai Celestial, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo, por estarmos na tua presença nesta noite e por estarmos ao redor desta mesa simples, ó Deus, porém rica no significado daquilo que sobre ela tem exposto. Que tu nos ajudes, ó Deus Santo e maravilhoso, a meditar com a ajuda do Espírito Santo no sentido destas palavras que lemos e dos símbolos que receberemos ao celebrarmos nesta noite a ceia do Senhor. Obrigado por aquilo que teu Filho fez por nós. Obrigado, Senhor, porque podemos orar a Ti. E porque podemos, ó Deus, nessa liberdade, colocar diante do Senhor os pedidos e súplicas do nosso coração. Pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia da nossa querida irmã Maria Isabel. Amém. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor lhe sustente e lhe dê saúde, e que tua presença seja para ela fonte de grande conforto e consolação. Pedimos, Senhor Deus querido, pelo Átila, lá na cidade de Goiânia, e que o Senhor, Deus, abençoe o teu filho na enfermidade e nas lutas que tem atravessado, para que ele não desanime nem esmoreça na sua fé. Pedimos, Senhor Deus, pela Juniele, irmã da nossa querida irmã Janaína, pedindo a Deus que a luz da fé brilhe no seu coração, pedindo também, Deus, que tu lhe assistas na sua necessidade. Pedimos, Senhor Deus, que contemples estes nomes por quem temos intercedido, pessoas enfermas, que precisam do teu conforto. Pedimos, ó Deus, que animes a fé de cada coração que faz parte desta igreja, que talvez esteja desanimado pelas lutas que atravessa, Senhor, que a tua presença seja para o teu povo um refrigério, um bálsamo, e a certeza de que a tua soberania é infalível e que a tua graça é maravilhosa. Pedimos a ti, Deus de graça e de misericórdia, que a tua unção esteja sobre esta igreja do Senhor, e que vejamos a cada dia vidas serem acrescentadas a este rebanho, pelo agir da tua mão fiel e poderosa. Amém.
Pedimos, Senhor, pela nossa campanha de construção, e que o Senhor nos abençoe a avançar mais um pouco, e que o Senhor age por meio de nós, e que em breve nossas súplicas se tornem todas elas em ação de graças. Pedimos, Deus Santo, por esta hora, em que ouviremos a palavra do Senhor. Seja aqui presente conosco e nos abençoa. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem vai subir com as crianças? Irmã de Vânia, por favor. E as crianças também, os menores de 12 anos, queiram vir aqui ao encontro da sua professora. O pequeno rebanho. Pode subir comigo. Deus abençoe. É princesa. Irmãos, a gente estava com saudade da Hélida, não estava? Da Rena também. Estavam lá em Bocaiúva, e o pastor estava quase indo lá buscar também, mas não precisou, né, Reninha? Não precisou. É, lá é quente. Meus irmãos, nosso Salvador, o Senhor Jesus, morreu por nós numa cruz de dor. Na noite deste dia, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, novamente nós queremos nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós, e queremos meditar na cruz do Calvário, à luz de um texto tão precioso quanto este que lemos, pensar naquilo que a cruz significa. Não há nação no mundo onde a cruz não seja um símbolo da fé cristã. Nos países islâmicos, a Cruz Vermelha, aquela organização de ajuda humanitária tão nobre, não pode exibir o seu símbolo, porque dois traços cruzados, mesmo no mundo em que se tenta banir o Evangelho, mesmo lá, são símbolo não somente do cristianismo, mas sobretudo de Jesus e daquilo que Jesus fez por nós. Quisera eu que esta noite olhássemos em nosso coração, cada um de nós, para a cruz do Calvário e meditássemos na ajuda do Espírito Santo naquilo que a cruz significa. O texto que nós lemos diz que havia alguns gregos que, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa, procuraram a dois dos discípulos e disseram assim: Senhor, queríamos ver a Jesus. Gregos, não gregos convertidos ao judaísmo, que na Bíblia são chamados de prosélitos, nem também judeus provenientes da Grécia, que são chamados de dispersos, mas gregos puros, estrangeiros, é isso que queremos dizer. Estrangeiros vindos de uma terra remota, pelo menos muito distante, filhos da grande civilização que deu ao mundo a filosofia, a democracia e a matemática, a arquitetura e a engenharia, o estudo da história. Nossa sociedade deve muito aos gregos. Gregos que viviam então numa posição de muito luxo e sofisticação. Gregos que tinham sido criados debaixo da religião dos gregos, idólatra e politeísta, isto é, não somente adorando estátuas, mas acreditando que no céu habitavam muitos deuses. Entretanto, eles nos são apresentados aqui como aqueles que tinham deixado tudo isto, percorrido uma grande distância para estar na cidade de Jerusalém, e lá chegando, ouviram falar de um diferente de todos os demais, que fazia curas, ressuscitava os mortos, limpava os leprosos. Ouviram falar repetidas vezes o nome de Jesus, que era falado nas ruas e nos cantos daquela cidade.
despertou neles uma percepção aguda, isto é, um discernimento, uma compreensão de que, por mais que sua vida lá na Grécia fosse avantajada, e que eles vivessem em condições de vida muito favoráveis, eles tiveram uma compreensão de que tudo aquilo era vazio, e que precisavam de algo a mais, que o conforto não podia lhes dar, que a riqueza não podia lhes dar, que todas as condições em que viviam não eram suficientes. Os anos passaram, mas o mundo não mudou. E nós vivemos num mundo onde, assim como naquele tempo, as pessoas desejam viver no máximo de conforto que for possível, e em condições de vida muito favoráveis. Você já agradeceu a Deus por ter nascido no Brasil? Porque a gente sabe que a coisa aqui, às vezes, está meio para lá, não está como a gente gostaria que fosse, mas você concorda comigo que é melhor do que algumas das alternativas. Concorda comigo? Quando outro dia isso chegou à minha consciência, eu estava descendo ali a rua do Glaucus, quando eu pensei, falei assim, gente, Deus foi muito generoso comigo, que me permitiu viver uma condição de vida tão favorável. Mas eles enxergaram, esses gregos, que era preciso mais do que isso. Na sua busca por uma vida melhor, você já enxergou que é preciso mais do que somente uma vida melhor? Eles enxergaram além, não somente das condições de vida, mas enxergaram além da religião do seu tempo, daquelas estátuas que tinham sido postas diante deles desde a sua infância, como aqui no Brasil até hoje, as pessoas são expostas a estátuas para acreditar que elas podem fazer algo. Eles enxergaram além das estátuas. Eles enxergaram que havia algo de grande necessidade dentro do seu coração. E chegando àquele lugar, disseram: queríamos ver a Jesus. Foi-lhes dado por Deus que, além de todas as coisas, da correria da vida e da necessidade que nós temos de ter, de comprar, de ir, de voltar, foi mostrado para eles que havia um grande vazio e uma grande solidão. Eles perceberam que as coisas que estavam tentando ajudar passariam. Você já percebeu isso? Eles perceberam que precisavam de algo muito diferente daquilo que tinham encontrado até então. Disseram: queríamos ver a Jesus. Eu digo esta noite que a alma humana vive num estado terrível de solidão, e a nossa alma é tão sozinha que ela procura encher o vazio de coisas para não percebermos que está só. Então nós viajamos e compramos e fazemos e ocupamos o nosso tempo com inúmeras atividades, porque a solidão nos amedronta. A alma humana está sozinha. E alguém pode negar este fato por muito tempo, mas um dia vai ter que encarar que, para remédio da solidão humana, nós precisamos também dizer como eles: queríamos ver a Jesus. Então nós olhamos para a cruz, porque a cruz é a resposta de Deus à solidão da nossa alma, e é a intervenção de Deus a um estado de miséria, de pobreza, de tristeza, de morte, muito maior do que nós já percebemos, e talvez tenhamos percebido algo, mas é muito maior.
talvez só na eternidade, nós vamos perceber o tamanho da nossa necessidade de salvação. Quando disseram a Jesus isto: Mestre, estão aí alguns gregos que querem vê-lo. Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E esta resposta, estando ela no Evangelho de João, é digna de consideração, porque você se lembra do dia em que a mãe de Jesus o procurou e disse assim: meu filho, eles não têm mais vinho na festa. Mas a resposta de Jesus foi: mulher, a minha hora ainda não chegou. Passados uns 2 anos, os meio-irmãos de Cristo, filhos de Maria e de José, que tinham cozinhado em seu coração um sentimento ruim contra Jesus, por acreditarem que Jesus queria aparecer, disseram a Jesus: está tendo uma grande festa lá em Jerusalém, e se você quer aparecer, você tem que estar lá. Mas Jesus falou a eles: a minha hora ainda não chegou. Mas quando chegou a notícia de que alguns corações tinham percebido o seu vazio e a sua necessidade, Jesus falou: a minha hora chegou. Mas que hora é esta? A hora da cruz, a hora da humilhação, a hora da vergonha. E nós sabemos em que estado o nosso Senhor morreu por nós. O nosso coração nem gosta de pensar nisso, porque a cruz é uma ofensa grande. E muitos, eu tenho esse sentimento em meu coração, não gosto de assistir filmes da Paixão de Cristo. Primeiro, porque acho que aquilo não é tema de filme. Segundo, porque o filme tenta produzir em nós um sentimento de horror. Mas todo o horror que você puder sentir diante da cruz é pouco comparado com o que verdadeiramente ali aconteceu. Injustiçado, humilhado, cuspido, ferido e agredido, Jesus disse: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então nos espanta a fala de Jesus, pois a cruz não é glória, a cruz é humilhação. A cruz nada é de bonito. Como pode a cruz ser glória? Cruz é glória, queridos irmãos e irmãs, porque por causa da cruz, hoje, eu e você estamos aqui para louvar o Senhor. A cruz é glória, porque nesse dia 1º da semana, em todo o mundo, um número incontável de nossos irmãos e irmãs se reúne num número incontável de igrejas para amar a Jesus, louvar a Jesus e bendizer a Jesus. A cruz é um instrumento de tortura e de humilhação, mas por causa da cruz, hoje, nesse dia sagrado, dia 1º da semana, milhões de pessoas em milhares de igrejas, em todos os países do mundo, em grandes templos e em porões escondidos, cantando alto com aos sussurros. A família de Deus se reúne para agradecer aquilo que Jesus fez por nós. A cruz é a resposta de Deus à solidão da nossa alma. Estávamos sozinhos. Talvez algum coração aqui ainda esteja. Mas Cristo morreu por nós na cruz, para não estarmos sozinhos, para sermos recebidos no meio da família de Deus.
para que pudéssemos orar a Deus de uma forma que nunca antes se fez, podendo chamar Deus de nosso Pai, e temos certeza de que somos ouvidos, porque oramos em nome de Jesus, podendo ter a presença de Deus em nossa vida, o Espírito de Deus, fazendo morada em nosso coração, coração outrora pecador, idólatra, condenado, torna-se morada de Deus. Já disse isso aos irmãos, que se nós tivéssemos a chance de voltar no tempo e de ir à cidade de Jerusalém nos dias de nosso Salvador, nós ficaríamos muito impressionados com aquela impressionante construção. Aquele templo era uma obra em si tão grandiosa, tão imponente, tão imensa, que os romanos foram em peso para destruí-lo, e ainda assim um pedaço do muro sobrou. Está lá em Jerusalém. Quando você esteve lá da última vez, você passou lá para vê-lo. Se nós voltássemos no tempo para ver o templo, a primeira coisa que você veria seria um muro, não para proteger, mas para separar. Você passou pela porta do muro e olhou para o templo, mas sabe o que você viu? Mais um muro, separando os judeus dos gentios. E todos nós, gentios, ficaríamos do lado de fora. Mas suponha que você fosse judeu, e a você fosse dado o privilégio de passar por aquele segundo muro, e passando por ele olhasse para o templo, e sabe o que veria? Mais um muro, separando as mulheres dos homens. Você, homem, poderia passar por mais um muro, passaria, viu o templo, viu mais um muro, separando os sacerdotes dos homens. Suponha que você fosse sacerdote, passou por mais uma etapa, viu o templo, viu, mas de porta fechada. Se você fosse um dos poucos que podia passar pelas portas, encontraria dentro do templo um véu mais pesado, que restringia mais do que os muros todos, separando por completo qualquer um de Deus. E aquele véu, sem palavras, dizia: você não se achega a Deus. Deus está longe de você. Você não vai chegar a Ele. Mas quando o nosso Salvador deu por nós a sua vida, lemos na Bíblia que o véu rasgou-se de alto a baixo, para que ninguém duvide que foi a mão do céu que rasgou. Foi posto em Cristo, foi posto pela cruz, no novo templo, o templo da salvação. A cruz significa a solidão humana, mas significa também a intervenção de Deus em nosso favor. Então Jesus diz assim: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então nós entendemos que a cruz foi um instrumento de Deus, ainda que fosse de aparente derrota, Deus fez dela vitória, porque Ele disse assim em seguida: se alguém me serve, siga-me. E o sentido destas palavras é que na cruz Jesus adquiriu, comprou servos para si, para o servirem, para estarem a seu serviço, para fazerem a sua vontade.
Mas ele disse não somente isso: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Não somente ele nos comprou para sermos seus servos, o que já seria muito para nós, mas ele diz: não vos tenho chamado servos, tenho-vos chamado amigos. Ele diz: onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ele não dispensa nenhum de nós para estar na sua companhia, na comunhão com Ele, na alegria de estar diante dEle. Eu li esta semana o relato de um índio dos Estados Unidos que era um índio da tribo Dakota, que dá nome aos dois estados da região norte, Dakota do Norte e Dakota do Sul, pois aquele era o território dos Dakota. E o índio dizia que veio um homem branco à nossa tribo. O testemunho do índio era este: veio um homem branco à nossa tribo e disse que os índios eram atrasados, mas os brancos não, por causa do Deus dos brancos. E ele disse: nós expulsamos aquele homem. Depois ele disse que veio outro que disse que o Deus dos brancos proibia de beber água quente. Deus dos brancos proibia de beber água quente, de se embebedar e de roubar os brancos. Ele disse: nós expulsamos aquele homem da nossa tribo. Mas depois veio um e disse que Deus é Deus dos brancos e dos índios e dos negros, e disse que Deus veio do céu, que Deus desceu do céu e morreu não pelos brancos, mas por todos, para que até os índios possam ser salvos. E o índio disse: aquele homem ficou, e a mensagem dele também ficou. Jesus olhava para a cruz e disse: é chegada a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Pois a cruz foi levantada ali naquele monte, e sabemos que poucos dias depois ela foi desencavada dali, e depois talvez tenha sido usada para crucificar outros, pois essa era a prática daquele tempo. Não é um instrumento, mas o que nele aconteceu, que permanece para sempre. Então Jesus diz uma frase que nos deve comover, porque ele diz: agora a minha alma está perturbada. Mas sendo Ele Deus, soberano Senhor e sabedor de todas as coisas, o que é que pode perturbar a Deus? Deus é imperturbável. As coisas do mundo passam, Deus permanece. Mas é Deus quem diz: minha alma está perturbada. Ah, meus irmãos queridos, nós vemos o pecado da nossa vida como uma coisa tão simples, como algo tão justificado, como algo tão sem consequências. Mas o pecado da nossa vida perturba a alma de Deus, pois Deus vê o pecado em toda a sua gravidade, em toda a sua hediondez. E nós nos aproximamos da cruz agora, novamente esta noite, porque ela tem uma mensagem grande demais para nós. Jesus disse: o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Jesus disse: mas para isso eu vim, para esta hora. Pai, ele ora: glorifica o teu nome. E vem uma voz do céu. Na vida de Jesus veio uma voz do céu outras duas vezes. No dia do seu batismo, veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Veio uma voz do céu uma segunda vez, quando Jesus foi manifestado em glória diante dos que com ele estavam, e a voz do céu disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas houve uma terceira vez,
em que a voz do céu dizia: já tenho glorificado meu nome, outra vez eu o glorificarei. Deus estava dizendo, diante de todos os que ali estavam, que a vida de Jesus era a vida que glorificava a Deus, na sua obediência, na sua humildade, na sua santidade, e ainda o glorificarei, porque transformaria a sua morte na cruz em salvação, em redenção, em vida por nós. Jesus diz assim, perdão, a multidão diz assim: foi um trovão. Para você imaginar como é a voz de Deus, talvez. Mas já naquele tempo, e até hoje, as pessoas tentavam dar um jeito com Deus, dizendo que era só a natureza. E não é assim até o nosso dia. Outros diziam que era um anjo. Deus não, um anjo. E até hoje as pessoas trocam a voz de Deus pelas superstições do mundo, preferindo acreditar em espíritos, preferindo acreditar em reencarnação, em purgatório e em tantas outras coisas que não estão na Bíblia, do que se reconhecer diante delas que é Deus quem está falando. É impressionante isso, porque quando Deus falou em voz audível, as pessoas não reconheceram que era Deus. Jesus falou: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. E eu digo aos irmãos esta noite, que a excelência sublime do amor de Deus está em que a voz de Deus adverte, avisa e chama. Esta é a nossa ideia esta noite para os irmãos. A cruz representa uma grande salvação, e nós olhamos para ela pela sua beleza e pela sua atração, e reconhecendo aquilo que Cristo fez por nós, vendo que a cruz, eu digo de novo, é o símbolo de uma intervenção de Deus sem medida e de uma salvação imensa. Mas também a cruz é um símbolo da severidade com que Deus julga e condena a alma humana daqueles que não se refugiam em Jesus Cristo. A cruz é terrível, porque o juízo de Deus é terrível. Aqueles que não se abrigam em Cristo não podem olhar para a cruz com amor nem com alegria, e não há paz para quem não olha para Cristo como seu Salvador, porque a cruz não traz paz nenhuma para quem não está em Cristo. A cruz traz um aviso solene de que todos compareceremos diante de Deus e seremos julgados. A cruz significa que Deus não está disposto a levar o pecado e a vida de pecado como se fosse coisa de pouca importância, porque se o pecado fosse coisa de pouca importância, o Salvador não teria morrido na cruz por nós. Então Jesus diz: esta voz veio não por mim, mas por amor de vós. Considerem-se avisados. A excelência do amor de Deus, porém, é que Ele nos avisa. Então Jesus diz: agora é o juízo deste mundo. A cruz verdadeiramente é o juízo deste mundo. Na cruz está o tribunal de Deus, como lemos neste mesmo Evangelho de João: quem nele crê não será julgado, mas quem nele não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu pergunto a você esta noite: você entende quão severa é a cruz? Porque entendendo quão severa ela é a cruz, nós entendemos quão grande é o livramento que Deus nos dá quando somos salvos. E entendemos quão maravilhoso
é o nosso Salvador. E entendemos que grande coisa Deus fez por nós. Eu digo de novo que a cruz é o que nós merecemos. E infelizmente, é o que muitos obterão. Agora será expulso o príncipe desse mundo, Satanás, completamente condenado. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos se encontram na cruz, os salvos e os perdidos, os remidos e aqueles que rejeitaram o chamado do Evangelho, todos se encontram na cruz. Jesus falou: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os salvos se encontram na cruz. Todos atrairei a mim, disse Jesus. Mas dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Todos se encontram na cruz, salvos e perdidos, mas depois desse encontro, separados para sempre. A cruz significa juízo, a cruz significa redenção. Nossa palavra esta noite é uma pergunta a você. Responda a Deus no seu coração. Você, como aqueles gregos, já disse assim: Senhor, eu queria ver a Jesus. Você já disse isso no seu coração? Você já enxergou a futilidade e o vazio e o cansaço da vida sem Cristo? Você já entendeu em seu coração que a condenação da cruz era sua e não dele? E que ao dizermos que ele morreu por você, estamos dizendo que aquela morte era sua? Você já entendeu isso? Não há como entender isso e não levar isso a sério. Não há como entender isto, não levar isso a sério e não buscar a salvação do Senhor. Eu te pergunto: você é salvo? Você é salvo por Cristo? Se você não pode dizer em seu coração que é salvo, há boas novas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você não tem essa compreensão em seu coração, há boas novas. Todo aquele que vier a mim, diz Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você conhece o símbolo da cruz, mas esta noite fomos expostos ao seu significado. E o que a cruz grita para nós é que ela não pertencia a Cristo, mas a Hugo. E que quem deveria morrer lá não era Cristo, mas Hugo. Cristo morreu em lugar de Hugo. Que amor imenso de Deus. Mas não para deixar Hugo livre, leve e solto, mas para comprar Hugo para ser seu servo. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Você crê que é salvo, mas tem andado longe de Jesus? Por quê? Ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, diz-nos a Escritura Sagrada que devemos participar examinando-nos a nós mesmos. Examine-se o homem, também a mulher, a si mesmo.
Você foi comprado para servir a Jesus e para estar com Jesus. Você tem servido a Jesus. Você tem estado com Ele. Ou como aquele evangelista que morreu em 1997 mandou escrever na sua lápide: as coisas pelas quais você tem vivido são dignas de Cristo ter morrido por você. Nós devemos, queridos irmãos e amigos, e aqueles que nos acompanham pela internet, nós devemos meditar com muita seriedade naquilo que ouvimos esta noite. Porque o mesmo texto que nós lemos no capítulo 12 do Evangelho de João nos apresenta alguns que tinham crido em Cristo. No final do capítulo, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você crê em Cristo? Não guarde esse segredo. Confesse, honre, ame, louve, publique o seu amor, pois Ele não escondeu o amor dele por nós. Eu devo concluir. Mas diante da cruz há duas mensagens: a bondade e a severidade de Deus. Aqueles que não buscaram o abrigo da salvação estão debaixo da severidade de Deus. Mas a voz vem, por amor de vós, até o dia de hoje, chamando a nos abrigarmos em Cristo. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo devem segui-lo e servi-lo e viver com Ele. Examinemos-nos assim para participar da ceia do Senhor. Vamos orar a Deus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Permita-me perguntar novamente: que o Espírito de Deus imprime sobre mim esse dever. Você já entregou sua vida a Jesus? Faça. Amanhã, como diz o nosso hino, pode ser muito tarde. Hoje, Cristo, você quer libertar. Entregue sua vida a Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, eu digo em segundo lugar, para seguir, servir e estar com Jesus. Sua vida tem sido assim? Se não, peça perdão, que Deus não nega a ninguém. Sua vida tem sido assim, honrando o que Cristo fez por você na cruz? Se não, peça perdão. Peça a ajuda de Deus para recomeçar a sua caminhada com Jesus. Ó Deus, obrigado por esta noite de culto, por esta palavra e, sobretudo, obrigado por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ajuda-nos, Deus Santo e maravilhoso, a andarmos e vivermos por aquilo que Cristo fez por nós. Se nós vivemos para o Senhor. Se nós morremos para o Senhor. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, pois Cristo para isso morreu e ressuscitou, para ser o Senhor de vivos e de mortos. É o que lemos, Deus, na Tua palavra. E hoje, Deus, nesta noite, o Senhor chama todos nós a olharmos para o nosso Salvador e respondermos ao seu grande amor. Dá-nos graça que precisamos e ajuda do céu, sem a qual não podemos fazer nada. Obrigado agora, porque participaremos da ceia do Senhor, nos lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Em nome dele, oramos a Ti, ó nosso Deus. Amém. Peço aos irmãos diáconos
que esteja com o pastor à mesa. Nosso costume é celebrar a ceia do Senhor uma vez por mês. Nos meses